Graças a Deus, irmãos, amigos, companheiros da Igreja Batista da Vila Belmina, sejam muito bem-vindos a mais um culto de adoração da nossa igreja, um culto de exposição da palavra. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça. Vamos falar com Deus para dar abertura ao nosso culto. Pai bendito, graças te damos, Senhor. Te louvamos, te bendizemos na beleza da tua santidade. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem abençoado as atividades da nossa igreja. Que o Senhor seja com cada irmão espalhado, que o Senhor seja com cada lar da nossa igreja, que o Senhor seja com o nosso pastor, com os nossos líderes de ministério, Pai, que tem tentado se reinventar durante toda essa situação de pandemia. Que o Senhor possa abençoar cada um de uma forma toda especial. Cuide também, Pai, do coração de cada amigo, irmão, que está conosco nessa noite, Pai, participando desse culto online, que o Senhor possa falar aos corações de uma forma poderosa. Receba também, ó Pai, a adoração do teu povo, que os louvores entoados aqui nessa noite venham bendizer o teu santo nome, Pai, que as pessoas nos seus lares também possam te adorar na beleza da tua santidade, Pai, e que o teu nome seja glorificado, apesar de todas as dificuldades que temos passado. Fica conosco, nos abençoe, é o que te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, amigos, estamos no mês da família. Semana passada podemos pensar um pouco sobre a questão de sacerdócio aqui na igreja. E eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 1, versículos de 1 a 5. Jó 1, de 1 a 5. Nós iremos ler esse texto como introdução do nosso culto, trazendo aqui aquele que é um exemplo de pai de família. Leia comigo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. A palavra de Deus diz que esse homem era um homem muito rico, esse homem era um homem poderoso, mas principalmente o texto começa falando que ele era íntegro, reto e temente a Deus. Todo pai de família tem que ter essas características: integridade, retidão e temor ao Senhor, se desviar do mal. Irmãos, nossas esposas estão nos olhando, nossos filhos estão nos olhando, as pessoas ao redor estão nos contemplando, e Deus dá um testemunho de nós. Mas o que é mais interessante no texto, estamos no mês da família, é a forma como Jó conduzia os seus filhos. Eles faziam as festas, e no versículo 5 fala que depois dos dias de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Jó consagrava os seus filhos a Deus. Ele oferecia sacrifícios segundo o número dos filhos. E olha que interessante, ele dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó se preocupava com o relacionamento dos filhos dele com Deus. Jó se preocupava que os filhos dele estivessem em temor e em retidão diante de Deus. Jó se propunha a pagar o preço para que os filhos dele estivessem em comunhão com Deus. E olha que legal, assim eu fazia continuamente. Quanto tempo você gasta dedicando a apresentação de Cristo aos seus filhos? Quanto tempo você dedica para ensinar o Evangelho às suas gerações? Um dos grandes desejos que devemos ter, irmãos,
é que possamos ver os nossos filhos no Senhor, possamos ver os nossos netos no Senhor, e se Deus nos permitir, ver os nossos bisnetos caminhando no Senhor. Ore pelas próximas 5 gerações da sua família. Ore pelas gerações que virão depois de você. Porque se nós conseguimos transmitir o Evangelho aos nossos filhos e fazê-los conhecidos diante de Deus, como fazemos Deus conhecido diante deles, então sim, nós teremos uma sociedade transformada. Hoje de manhã eu comentei na escola bíblica que homens fortes fazem famílias fortes produzem igrejas fortes, e mais importante, igrejas fortes transformam sociedades inteiras. Que tanto você tem se dedicado a apresentar Cristo aos seus filhos? E se você não tem filho ainda, que tanto você vai dedicar tempo para ensinar o Evangelho aos seus filhos? E se você é filho, que tanto seu pai e sua mãe têm dedicado tempo para te apresentar Cristo Jesus? Não há nada mais importante. Jó não se preocupava em deixar herança. Jó se preocupava em que os seus filhos estivessem em comunhão com Deus continuamente. Te convido mais uma vez a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Iremos orar mais uma vez. E depois dessa oração, estarei passando a oportunidade com o grupo de louvor que irá nos conduzir em adoração ao Senhor. Pai Santo, obrigado, Pai. Obrigado pela sua santa palavra, onde homens nos dão exemplo de como devemos viver. Homens que realmente andaram contigo, Pai. Homens a que te conheceram, não apenas de ouvir falar, mas de realmente estar contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Jó, que nos mostra o quão devemos dedicar o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos esforços, para que os nossos filhos venham a te conhecer. Pai Santo, aquele homem teve aquelas 10 almas ceifadas, aquelas 10 vidas ceifadas, os seus 10 filhos morreram. Ele se condoeu disso, ele sofreu com isso, Pai. Mas em nenhum momento mostra o texto Jó se desesperando pela perda dos seus filhos, porque Jó sabia que ele havia feito o melhor para apresentar o Senhor à sua geração. Ao contrário de Davi, Pai, que quando perde seu filho Absalão, entra em desespero. Desespero esse porque sabia que o seu filho não andava contigo. Pai Santo, será que aquele coração de Davi sofria porque pensava, eu poderia ter feito melhor? Enquanto que o coração de Jó, apesar da dor, podia estar em paz, pois sabia sim que tinha feito melhor em apresentar o Senhor aos filhos. Que o Senhor nos ajude, enquanto homens, a liderarmos nossas casas e a conduzir os nossos filhos aos pés da cruz. Que o Senhor nos ajude, enquanto homens, a proteger nossas esposas, a amar nossas esposas de forma sacrificial, como Cristo amou a igreja. Que o Senhor nos abençoe as nossas esposas, para que sejam realmente auxiliares idôneas, Pai, auxiliadoras, coajudadoras na obra que o Senhor nos tem dado. Que o Senhor seja com nossos filhos, Pai, que eles possam viver em obediência e submissão aos pais, assim como Cristo se submeteu ao Pai, para que o mundo, olhando o funcionamento das nossas famílias, veja um reflexo da perfeição do Teu reino. Fica conosco, Pai, nos abençoe nessa noite. Abençoe o nosso grupo de louvor e abençoe todas as atividades que iremos realizar aqui nessa noite. É o que oramos e te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Maio, mais um domingo do mês de maio, mês das famílias. Dia 15 de maio, Dia Internacional das Famílias, sexta-feira passada. E nós batistas celebramos o mês de maio para as famílias. Convido você mais uma vez a consagrar a sua família ao nosso Senhor. Que ela seja uma família abençoada pelo Senhor. Traga os seus filhos, traga os seus pais em oração na presença do Senhor. Leve a sua família neste momento ao altar do Senhor,
através da sua oração. Adoremos ao nosso Deus e consagremos nossas famílias ao Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Nossa família
teus caminhos, não sigo mais sozinho, aquilo faz comigo está. Tenho em meu coração, entre dias de escuridão, minha alma canta, aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. A minha força é refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. Aprendi teus caminhos, não me sinto mais sozinho, a tua paz comigo está. Tenho em meu coração, entre dias de escuridão, minha alma canta, aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar, aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. Oh, 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 os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, riba em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Sim, Senhor Deus, tua igreja te adora, porque o teu reino é desde o início, aliás, muito antes do início de tudo, porque tu reinas no
Senhor, desde antes da existência da humanidade e por toda a eternidade, o Senhor há de reinar. Cremos, Senhor Deus, confiamos, Senhor Deus, no Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor está reinando sobre nossas vidas. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor governa sobre cada um que no Senhor confia e se entrega. Por isso, Senhor Deus, se há, ó Pai, alguma área de nossas vidas que ainda não entregamos ao Senhor, em nome de Jesus, nessa noite queremos fazer a entrega completa, para que o Senhor possa, Senhor Deus, governar sobre nós, porque os seus planos são perfeitos para as nossas vidas. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe do Senhor, depositados no teu altar, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, após esse louvor, esse momento de adoração que tivemos, espero que o seu coração esteja em paz, espero que o seu coração esteja alegre, espero que o seu coração esteja aberto para ouvirmos o que a palavra do Senhor tem para nós nessa noite. O texto que nós iremos ler se encontra em Salmos, capítulo 13. Salmos 13. Uma vez um professor de seminário falou comigo que nós devemos intercalar nossas leituras bíblicas entre o Antigo e o Novo Testamento. Então leia um livro do Antigo, depois leia um livro do Novo, durante a sua leitura bíblica anual, para que não fique pesado. Mas ele falou que todos os dias nós devíamos ler um salmo. Ele falava que os salmos são como frutas. A gente pode comer a qualquer hora, que nunca irá fazer mal, nunca vai dar congestão. E eu amo o livro de Salmos. É um livro que tem muita sabedoria para a nossa vida, tanto que está nos livros de sabedoria do Antigo Testamento, e é um livro que tem sim poder para transformar a nossa forma de agir diante de Deus, porque um dos focos de Salmo é apresentar o caráter de Deus. O livro de Salmos, ele apresenta como Deus é, como Deus se relaciona com o homem. O livro de Salmos nos ensina a adorar a Deus, o livro de Salmos nos ensina também a orar a Deus em todas as situações. E eu queria pensar no Salmo 13 nessa noite. O Salmo 13, ele é um salmo que nos ensina sim a orar. Em algumas versões, em algumas traduções da nossa Bíblia, a gente tem lá a oração da fé. O salmo tem esse título, traz esse título, oração da fé. O Salmo 13 é um salmo de Davi, tá bem? E que não se sabe o contexto exatamente em que ele escreveu esse salmo, a gente não sabe em qual momento da vida dele ele escreveu o salmo, porém é um salmo em que ele está extremamente angustiado, e a gente não sabe se é por uma questão de guerra, dá a entender isso por causa do versículo 2 e versículo 4, quando traz sim a questão dos inimigos, mas também a gente não sabe se é uma questão de doença, porque o versículo 3 traz a ideia de uma enfermidade que estivesse levando às portas da morte. Tá bem? Então a gente não sabe o contexto, mas é um salmo de oração, é um salmo de clamor, é um salmo de achegar-se a Deus. Eu te convido a ler comigo o Salmo 13, nós vamos dividir ele em 3 partes, que são os 3 pontos, que é clássico, né? Batista prega em 3 pontos, então nós vamos pregar o texto em 3 pontos e no final nós vamos a ter uma aplicação desse texto à nossa vida. Vamos ler o Salmo 13 e depois iremos orar mais uma vez. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus, ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Versículo 5.
No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Senhor meu Deus, muito obrigado mais uma vez pela tua santa palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Que o Senhor aplique as tuas verdades aos nossos corações. Que as nossas vidas, Pai, as nossas mentes, Pai, que a nossa alma esteja totalmente aberta e disposta diante de Ti para aprender aquilo que o Senhor tem a dizer para nós através da tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade, Pai, de aplicar essas verdades em nosso viver e principalmente de transformar o nosso caráter. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o salmista estava sofrendo. Todos nós sofremos. Todos nós passamos por dificuldades. Nós vivemos uma época de redes sociais em que a pessoa vai comer alguma coisa, ela coloca na rede social. A pessoa vai em determinado lugar, ela coloca na rede social. Nós vivemos em uma época de muita publicidade das nossas vidas. Nós vivemos em uma época de muita publicidade das nossas famílias. Também a gente expõe as nossas esposas, a gente expõe os nossos filhos, a gente expõe o nosso lar nas redes sociais. E temos vivido essa época. Temos vivido um tempo de muita exposição da nossa vida. Mas normalmente expomos aquelas coisas boas nas redes sociais. Na maioria das vezes, colocamos na internet aquilo que é bom. A gente vê muita gente colocando na internet quando faz um churrasco. A gente vê muita gente colocando na internet quando faz um prato mais elaborado ou quando vai num restaurante de melhor qualidade. Raramente você vê alguém colocando na internet a foto de um pão com ovo. Raramente você vê alguém colocando na internet quando comeu arroz com mortadela. Isso a gente não vê nas redes sociais. A nossa tendência com relação ao sofrimento, às nossas dores e dificuldades, é expormos elas para as pessoas em conversas informais. Às vezes com o seu colega de trabalho, às vezes com um amigo do futebol, às vezes com uma colega, uma amiga no salão de beleza. Essa é a nossa tendência, é de ali começarmos a falar as nossas dificuldades. E temos uma tendência que é pior ainda, de expor a nossa vida nessas situações para as pessoas erradas. Um exemplo que eu já dei, está com um problema no casamento e a pessoa pede auxílio para uma pessoa que tem vários casamentos frustrados, passou por vários relacionamentos frustrados. Nossa tendência é essa. Nossa tendência é procurarmos ajuda no lugar errado. O salmista ele faz de uma forma diferente. Ele age de uma forma diferente e ele ensina a mim e a você, cristão, crente, santo, salvo em Jesus, a vivermos de uma forma diferente, a agirmos de uma forma diferente quando tivermos os nossos problemas. E a gente tem o versículo 1 e 2. O versículo 1 e 2 traz a seguinte ideia: exponha sua angústia para Deus. Não exponha sua angústia para as pessoas. Exponha as suas angústias para Deus. Leve as suas dificuldades diante de Deus. Leve diretamente ao Senhor. Versículo 1 e 2. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração dia a dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? É bem interessante esses dois versículos, porque a expressão até quando ela aparece 4 vezes. E quando se diz 4 vezes até quando, dá a entender o desespero do salmista, a pressa do salmista, a angústia dele nessa situação que está vivendo. E quando a gente olha para esses dois versículos, a gente percebe que existem, no entendimento do salmista, 3 fontes de sofrimento. A primeira fonte de sofrimento é o aparente silêncio de Deus. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Parece que muitas vezes, em meio às nossas dores, nós ficamos insensíveis à voz de Deus.
nós lemos um texto bíblico que ele não aquece mais o coração. Ou nós oramos e parece que a oração não passa do teto. Ou nós conversamos com um irmão da igreja e ele percebe o nosso sofrimento, a nossa dor, e ele tenta nos consolar e aquilo parece que não funciona. E nós participamos da ceia e não sentimos aquela alegria pelo sacrifício de Cristo. Ou nós assistimos um batismo e não nos lembramos de onde Ele nos trouxe. Parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus está totalmente calado. E isso gera angústia em nós. Isso gera sofrimento em nós. O salmista estava sofrendo, porque no entendimento dele, Deus tinha esquecido dele. No entendimento dele, Deus tinha virado as costas para ele. No começo do culto, nós fizemos uma introdutória em Jó. E durante todo o livro de Jó, nós vimos isso. Ele questionando a forma como Deus estava agindo com ele. Então, primeiramente, exponha sua angústia para Deus. Ele faz isso e ele já chega falando: estou chateado porque o Senhor não fala comigo, porque o Senhor não tem tratado mais comigo. Primeira fonte da angústia do salmista, o silêncio de Deus. Segunda fonte da angústia do salmista: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, dia após dia? O salmista aqui, ele mostra aquelas contradições que tem dentro do nosso coração, irmãos. Aquele sofrimento que vem de dentro. Sofrimento esse que vem por termos crescido com conceitos errados, que hoje conflitam conosco. Sofrimentos esses que vêm muitas vezes por pecados não confessados. Sofrimentos esses que vêm muitas vezes por perdão não liberado. Sofrimento esse que vem muitas vezes por falta de humildade em procurar reconciliação. Sofrimento esse que vem muitas vezes por negligência com as nossas atividades. Então deixamos de fazer as coisas, estamos procrastinando, deixando de fazer as coisas e elas vão se acumulando para frente e a gente começa a ter desespero. E existem várias formas de sofrimento interno. E existe também um sofrimento interno, que ele é um sofrimento interno justo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículos 18 e 19, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Existe uma angústia em nós também, fruto da nossa luta contra os nossos pecados. Quando nós entendemos que devemos fazer a vontade de Deus, porém a nossa carne quer ir contra. E existe esse conflito dentro. Irmãos, nós estamos na era da depressão, nós estamos na era da ansiedade. Muito sofrimento vem simplesmente de dentro, por não sabermos agir de forma correta com as situações que se apresentam a nós. Primeira fonte de sofrimento que o salmista expõe diante de Deus, o possível silêncio de Deus. A segunda, os seus conflitos internos dentro do próprio salmista. E por fim, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? O silêncio de Deus, os conflitos internos e os inimigos. Davi era cercado de inimigos militares, tanto de outras nações como de dentro de Israel, inclusive seus próprios filhos se levantaram contra ele durante a sua vida. Mas se você é crente, se você nasceu de novo, você vai estar cercado de inimigos. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 3,12 que aqueles que desejam viver piedosamente, com certeza sofrerão oposição. Se você é crente, você junta inimigos sem fazer nada, simplesmente por você ser crente. Se você decidir não mentir no seu local de trabalho, se você decidir não sonegar imposto, se você decidir não dar cheque sem fundo, se você decidir viver uma vida piedosa, se você decidir vir todo domingo de manhã na escola bíblica, se você decidir vir
todo domingo à noite no culto, se você decidir participar das reuniões de oração da sua igreja, você vai adquirir inimigos, tanto espirituais, de acordo com Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes, mas também você vai ter inimigos humanos, pessoas que vão criticar a sua forma fundamentalista de viver. Talvez você vai ter inimigos dentro da própria igreja. Talvez alguns crentes achem que a forma como você tenta viver o evangelho é radical demais. Eu quero te dizer uma coisa: radical demais é Deus se fazer homem, morrer por mim e você é pecador. Isso é radical demais. Se você tentar viver em retidão, você vai arrumar inimigos. Se você tentar viver em retidão, você vai ter problemas. Tá bem? Outras questões que nós podemos pensar olhando para o texto. Primeira questão: expõe a sua angústia a Deus. E o salmista entendia que a sua angústia vinha do silêncio de Deus, de dentro do próprio salmista, ou de inimigos externos. Independente da fonte, leve para Deus suas dores em oração. Primeiro ponto da nossa mensagem: leve seus problemas a Deus, exponha sua angústia a Deus. Segundo ponto: clame por socorro a Deus. Versículos 3 e 4. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Seja sincero diante de Deus, clame por socorro a Deus. A gente vê certas pessoas, certos crentes, que eles acham que conseguem passar Deus para trás. Ele está com um problema e ele chega diante de Deus e começa a orar de forma vaga. E ele não fala exatamente qual é o problema dele. Ele não é sincero em oração. Isso é de uma estupidez absurda, porque Deus conhece todas as coisas e Deus sabe quais são os nossos problemas. Nós estamos acostumados com orações burocráticas. As nossas orações são orações do tipo: Senhor, abençoe minha família, cuide da minha igreja, perdoe os meus pecados, em nome de Jesus, amém. A gente costuma orar assim. E a gente costuma orar assim também em reuniões de oração. Parece que quando a gente está reunido como igreja para orar, a gente tem vergonha de orar de determinadas formas. Dificilmente você vê alguém levantando a voz em oração na igreja dizendo: Senhor, miserável homem que sou, como sou desgraçado diante de ti, meus pecados são esses. A gente não vê isso acontecer na igreja. Muito difícil alguém fazer isso, porque nós vivemos sim de aparência, e a gente acha que por vivermos de aparência diante da igreja e diante da sociedade, a gente vai viver de aparência também diante de Deus. Mas com Deus não funciona assim. Ele sabe o que você está passando. Então, clame por socorro a Deus, sendo sincero. Tá? Davi clama partindo das suas 3 fontes. Lembra as 3 supostas fontes da angústia de Davi? O silêncio de Deus, seus conflitos internos e inimigos. Ele clama apresentando exatamente isso a Deus. Sobre Deus, ele fala sobre o silêncio de Deus. Ele clama: atenção, atenta para mim, olha para mim. Salmo 40, versículo 1, diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quando você é sincero, Deus está disposto a te ouvir. Deus ouve orações sinceras. Então, irmãos, Deus ouve essas orações sinceras, tá bem? E ele vai e fala: Senhor, olha para mim, atenta para mim, não vire o seu rosto, como o Senhor está fazendo no versículo 1, mas olha para mim, presta atenção em mim, Deus. Davi não fica com conceitos teológicos: eu sei que Deus é onisciente. Não, ele fala: Deus, eu sei que o Senhor é onisciente, mas olha para mim, que agora eu estou desesperado. Ele clama por resposta: me responde, me fale o que fazer.
Me oriente, Senhor, meu Deus. Me mostra o caminho. E ele reconhece a Deus como seu Deus. Senhor, Deus meu. Mês da família. Vou falar uma coisa para você, pai. Vou falar uma coisa para você, mãe. O seu Deus pode não ser o Deus dos seus filhos. Talvez você tenha 30 anos de caminhada com Jesus, mas há uma grande possibilidade do seu Deus não ser o Deus dos seus filhos. Uma vez eu ouvi um pastor falando, esse pastor já não está mais entre nós, o Senhor já o recolheu, mas ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou o seguinte: Deus não tem netos, Deus tem filhos. E aquilo me marcou profundamente. Porque eu entendo que se eu não dedicar tempo para fazer que Deus seja o filho, seja o pai do meu filho, o meu filho será filho da perdição. Não faça com que o seu Deus seja somente seu Deus. Faça com que o seu Deus seja o Deus da tua família. Davi reconhece Deus como Deus dele. Ele não clama pelo Deus do pai dele, Jessé. Ele não clama pelo Deus dos filhos dele que viriam. Ele fala: Senhor, Deus meu. E se você andar com o seu Deus, você vai querer que os seus filhos andem com o seu Deus. Porque não há nada melhor do que andar com Deus. E ele continua: atenta para mim, me responde, Deus meu, Senhor, Deus meu. Davi reconhece o senhorio de Deus. Se ele responder, ele é Deus. Se ele não responder, ele continua sendo Deus. Se ele atender, ele é Deus. Se ele não atender, ele continua sendo Deus, porque ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, diante das 3 fontes de angústia, a primeira delas, sobre Deus, Davi clama por atenção, clama resposta, reconhece o senhorio e reconhece Deus como Deus dele. A segunda fonte, os seus problemas internos. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Irmãos, nós vivemos nessa época de depressão. É a época em que temos mais suicídios. É a época em que temos mais pessoas tratando medicamentosamente os seus problemas. Eu não vou falar aqui a favor nem contra a psicologia, mas estamos vendo pessoas imersas em trevas. Os seus problemas crescem tanto dentro do peito que tomam a pessoa, acabam com a vida da pessoa, destrói a pessoa. A angústia consome essa pessoa. Existia um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Esse camarada é conhecido como o pai do existencialismo cristão. Ele escreveu um livro chamado Conceito de Angústia, em que ele trabalha várias questões dessas como a gente está conversando hoje. Kierkegaard morreu muito novo, se eu não me engano, morreu uns 40 anos, porque os problemas tomaram conta dele, porque a angústia tomou conta dele. Davi pede para que Deus o tire das trevas do sofrimento. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Porque Davi sabia o poder que o sofrimento tem sobre o homem e a capacidade de ceifar vidas. Primeira fonte, o silêncio de Deus. Ele clama diante de Deus. Segunda fonte, os seus problemas internos. Ele clama pelos seus problemas internos. E por último, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Davi clama que os seus inimigos não vençam sobre ele. Davi clama a Deus que os seus inimigos não consigam vantagem sobre ele. Davi clama que os seus inimigos não possam rir da queda dele. Irmãos, se você é sincero diante de Deus, se você tem tentado andar em santidade, se você tem tentado andar em retidão, se você tem tentado seguir Cristo, se você tem tentado viver uma vida piedosa, o maior interessado em que você não seja derrotado é Deus. Porque você está tentando viver para a glória dele. E se você for derrotado, o nome dele será envergonhado. Deus não quer a sua derrota. Não estou falando como um pregador de prosperidade, mas Deus não quer sua derrota. Deus quer a sua vitória.
contra os seus pecados, contra Satanás, contra a carne e contra aqueles que se levantam para apontar o nome de Deus nos seus pecados, nos seus tropeços, na sua queda. Deus não quer que aquela pessoa que fala assim, olá, tá vindo? E é crente. Deus não quer que essa pessoa prevaleça sobre você. Deus não deseja isso. Deus se interessa na sua vitória. Então a gente terminou nosso segundo ponto. Clame por socorro a Deus de forma sincera. Não ponha máscaras diante de Deus. Abra o seu coração no seu sofrimento. Fale com a pessoa certa, fale com Deus, mas fale de forma sincera. E Ele vai te atender. Quando orarmos, sejamos sinceros. Estamos diante de um Deus que nos conhece perfeitamente. E aí o salmista muda o seu foco. Parece que depois que ele chegou diante do Senhor, que ele abriu o coração, tudo muda, tudo se descortina e tudo ganha outras cores para ele. E a gente chega no nosso terceiro ponto. Primeiro, exponha a sua angústia. Segundo, clame por socorro de forma sincera. Terceiro, reafirme sua fé e gratidão em Deus. Versículos de número 5 e 6. Versículos 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Parece que é um outro salmista agora. Parece que é outra pessoa falando. E ele começa a trazer algumas coisas. Ele começa assim, no tocante a mim. Quando ele vai começar a reafirmar sua fé e a gratidão. No tocante a mim. Irmãos, se preocupe que as pessoas conheçam a Deus. Se preocupe que as pessoas vivam vidas que agradem a Deus. Se preocupe que as pessoas realmente se encontrem com Cristo e sejam salvas em Cristo. E se você que está me ouvindo nessa noite ainda não conhece Jesus, a minha preocupação é que você conheça a Cristo. Mas o salmista começa no tocante a mim. Com relação ao que você irá fazer, não se preocupe com o que os outros irão fazer. Eu e minha casa serviremos a Deus. Ah, mas e os outros? Não quero saber. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele começa no tocante a mim. Eu, independente dos inimigos, independente do silêncio de Deus, independente das tristezas, no tocante a mim, eu confio na tua graça. Reafirme sua fé em Deus, confiando na ação graciosa de Deus em cuidar de você. Deus é um Deus gracioso e Ele demonstra a sua graça no fato que Cristo morreu por nós. Deus é um Deus gracioso no fato que Ele dá o seu Filho em resgate por inimigos. Confie nessa graça. Se Ele deu o seu Filho em seu lugar, se o próprio Deus se deu por ti na cruz, confie nessa graça. O seu pior problema foi resolvido pela graça, que era o seu separamento, a sua separação, o seu afastamento de Deus, foi resolvido pela graça. Então confie nessa graça diante de todos os seus problemas. No tocante a mim, confio na graça. Reafirme sua fé. Segundo, regozije o meu coração na tua salvação. Se alegre em Deus. Tem um pastor muito conhecido chamado John Piper. Ele escreveu um livro chamado Plena Satisfação em Deus. Se alegre em Deus. Não se alegre em circunstâncias, se alegre em Deus. Se alegre na salvação que há em Deus. Não se alegre em circunstâncias, porque circunstâncias passam, mas o Senhor permanece para sempre. A salvação dele é a salvação eterna. O salmista diz: regozije-se o meu coração na tua salvação. Irmãos, a nossa maior alegria é a salvação em Cristo. Em meio às crises, olhe para Cristo. Em meio às dificuldades, olhe para Cristo. Todas essas dores vão passar, todas as dificuldades vão passar. E nós estaremos na eternidade com Cristo.
Talvez você esteja fundamentando sua alegria em algo que vai passar. Quando passar, você vai estar triste. Agora, se você coloca sua alegria, a alegria do seu coração em Cristo, você tem alegria eterna e plena satisfação em Cristo. Reafirme sua fé e gratidão em Deus, confiando na graça, alegrando o coração na salvação. Versículo 6: cantarei ao Senhor, louve a Deus. Alberto, não estou conseguindo nem levantar, quanto mais adorar a Deus. Louve a Deus. Louve a Deus. A gente escuta muito isso, né? A adoração é um estilo de vida. Realmente a adoração é um estilo de vida. Tudo que nós fazemos, devemos fazer para a glória do Senhor. Em 1 Coríntios 10, 31 diz isso, né? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer para a glória do Senhor. Ok, a palavra de Deus diz isso. Mas aqui o salmista está sendo bem específico. Cante, cante. Cante igual a mim, cante mal, mas cante. Coloque ali uma música, ouça, adore o Senhor com cânticos. Um dos momentos que eu mais gosto do culto é o louvor. Apesar do louvor ter um problema grave, que é o momento que a gente mais mente, que a gente fala um monte de coisa nas músicas se nós não fazemos ou não estamos dispostos a fazer. Mas o louvor, apesar de todos os problemas que temos nele, ele é um antigozo do céu. O momento de louvor, ele é uma prévia do que iremos viver na eternidade. Uma adoração constante a Deus. Deus quer ouvir o seu povo cantando. Deus quer ouvir o povo adorando. Confie na graça. Alegre o seu coração na salvação. Louve ao Senhor. Mas por quê? Louve ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. A razão do nosso louvor é podermos ver o cuidado de Deus com as nossas vidas. Independente das dores, Deus tem cuidado de nós. Independente das dificuldades, Deus tem cuidado de nós. Independente dos imprevistos, independente de coronavírus, Deus tem cuidado de nós. O salmista estava em profunda angústia, mas ele termina o seu salmo com: cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Ele consegue fazer algo que está no nosso cantor cristão, no hino de número 329. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Eu não vou dar o prazer dos irmãos e dos amigos e companheiros de me ouvirem cantar, mas o hino diz isso, hino 329 do cantor cristão. Conta as bênçãos. Se você contar as suas bênçãos, você vai ver o tanto que Deus tem feito em seu favor. Então, primeiro ponto, exponha sua angústia a Deus. Clame por socorro de Deus de forma sincera. Terceiro ponto, reafirme sua fé e gratidão em Deus. Em meio às lutas, confie, se alegre, louve e conte as bênçãos. Chegamos ao final da nossa mensagem e eu quero te convidar a isso. Fala com Deus. Seja sincero com Ele. Confie e seja grato a Ele. Todo mundo passa por problema. Todos nós passamos por angústias. Todos nós sofremos dentro do coração. E achamos que Deus não nos ouve em algum momento da vida. Eu nunca vi um crente que viveu uma vida totalmente estável com Deus. Todos nós temos altos e baixos. O problema não é a angústia. O problema não é o sofrimento. O problema não é a dor. O problema é como vamos passar pela dor. O problema é como iremos passar pelo sofrimento. Que você possa sim levar suas dificuldades diante do Senhor, confiando no cuidado amoroso dele. Ele tem cuidado de nós. Te convido a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Vamos falar com Deus mais uma vez. Vamos conversar com o nosso Pai Eterno. Você está em sua casa, talvez você esteja assistindo esse culto sozinho. É uma excelente oportunidade de você orar de uma forma extremamente sincera diante de Deus. É uma excelente oportunidade de você não fazer uma oração burocrática, como as orações que estamos acostumados
a fazer. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa noite, por esse dia, Pai. Muito obrigado, ó Pai, por essa igreja. Muito obrigado, ó Pai, por esse tempo. Muito obrigado, ó Pai, por cada irmão, Pai, espalhado na face da terra. Muito obrigado, ó Pai, pelo exército de pastores e líderes que se levantaram nessa noite para ocuparem os púlpitos e pregarem a tua santa palavra com integridade e fidelidade, para que assim o teu reino avance mais e mais sobre a face da terra. Não há poder humano, não há poder do inferno, não há poder da carne que possa impedir o avanço do teu reino, Pai. Nada sobre a terra, Pai, nada sobre a terra pode parar o movimento que começou no domingo da ressurreição. Nada, Pai. A tua igreja há de avançar sobre a terra, a tua igreja há de vencer, Pai. Mas, Senhor meu Deus, estamos vencendo, estamos lutando, estamos caminhando, mas com dores, Pai, com sofrimentos, Pai. A tua igreja sofre enquanto corpo, os teus membros sofrem enquanto pessoas, famílias sofrem, Pai, pela não salvação dos seus. Tantos sofrimentos passamos sobre essa terra, Pai. A tua palavra diz que no mundo teríamos aflição. A tua palavra também nos exorta a termos bom ânimo, Pai, porque o Senhor venceu todas elas. Pai Santo, mas ainda somos abatidos, ainda somos feridos na batalha. Cuida de nós, Pai. Ata as nossas feridas. Passa o teu bálsamo sobre as nossas feridas, Pai. Ó Pai, ouve as nossas orações. Fala conosco através da tua palavra, Pai. Usa irmãos para falar conosco, Pai, através da tua palavra. Usa irmãos para falar conosco através de cânticos. Fala conosco através de devocionais. Fala conosco. Ouve a nossa oração. Se incline e atenta ao nosso clamor, Pai. Tira toda tristeza, toda angústia, Pai. Resolve os nossos problemas internos. Tudo aquilo que carregamos no coração, Pai, que nos faz muitas vezes duvidar do teu cuidado. Arranca tudo isso, Pai. O Senhor conhece a dificuldade de cada um, aquela dificuldade que somente o travesseiro conhece, Pai. O Senhor também sabe. Ó Pai, nos dê vitória contra todos aqueles que se levantam contra o viver piedoso, Pai. Que possamos viver piedosamente sobre essa terra para que o teu nome, e somente o teu nome, seja glorificado, Pai. E nós possamos sim desfrutar da bênção que é andar contigo. Fica conosco, Pai, cuida das nossas vidas. Continue cuidando das nossas vidas. Abre os nossos olhos, Pai, para confiarmos em Ti, Deus. Para termos alegria em Ti, Pai. E principalmente para podermos Te louvar por tudo quanto tens feito. Te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto tens feito. Te agradecemos, ó Pai, pelas Tuas bênçãos. E agradecemos sim, Pai, principalmente porque um dia o Senhor nos alcançou em Cristo Jesus. E não há problema, não há sofrimento, não há dor que se compare ao eterno peso de glória, Pai, que está reservado para o teu povo. Cuida de nós e nos conduz até os portais eternos. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Espero que você tenha sido alimentado nessa noite por essa palavra. Espero que você tenha sido edificado nessa noite por essa palavra. Espero que você tenha entendido a quem você deve levar os seus problemas, como levar os seus problemas, mas principalmente reafirme sua fé e a sua gratidão no Senhor. Que Deus te abençoe de uma forma toda especial e que você possa continuar caminhando com Cristo sobre a terra. Está convidado para as nossas atividades aqui na igreja. Toda terça-feira, 19h30, nós estamos soltando o nosso culto de oração na internet, no canal do YouTube da igreja, também na página do Facebook. Nós também estamos tendo Boa Noite com Jesus, nosso programa de devocionais, toda segunda, quarta e sexta, às 9h da noite, também sai no nosso canal da igreja. E também temos o nosso culto às 19h30 aqui, além da nossa escola bíblica dominical, onde começamos a estudar a carta de Judas. Que você possa participar de todas as atividades online e que você seja extremamente edificado em nome de Jesus.